tudo bem? Bom, a Tia Mari tá vindo aqui hoje pra gente poder finalizar o nosso pet. Hoje a gente vai fazer a nossa semana 6 pra gente poder finalizar. Depois a gente ainda tem algumas atividades complementares, né, pra gente fazer, pra gente finalizar o nosso bimestre. Espero que todo mundo esteja bem animados pra gente poder finalizar o nosso pet então. Então vamos lá! Bom, turminha, chegamos no nosso fim do nosso pet. Chegamos na nossa semana 6. E nessa semana 6, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura. E dentro da cultura, nós vamos falar sobre alguns brinquedos e brincadeiras e sobre, uma questão bem legal, que é sobre as plumagens, sobre as penas que a gente pode utilizar em diversos tipos de artes que a gente pode fazer. Então, começando, a gente vai ver nessa breve apresentação um brinquedo bem comum, que eu tenho certeza que vocês já viram ou vocês já jogaram, que é a peteca. Olha aqui a nossa peteca. E a peteca, muita gente não sabe, mas ela é um brinquedo brasileiro e ela surgiu com os índios no Brasil. Então, no nosso texto, a gente vê falando que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles viram os índios brincando com uma trouxinha de folhas cheia de pedras amarradas em uma espiga de milho. E aí, ó, igualzinho essa aqui. E aí, olha que legal, né? Eles usavam as pedrinhas dentro da espiga de milho e colocavam as penas, na parte de cima do brinquedo. E aí, eles utilizavam a peteca e a palavra peteca significa bater na língua tupi. E aí, eles viram eles com esse brinquedo e aí isso foi passando de geração em geração. E aí chegou aqui agora, até hoje a gente tem esse brinquedo e que virou um esporte e que tem regras, tem competições, então a gente vê, como que um brinquedo, de muito tempo atrás ainda permanece no nosso dia a dia, Então é bem legal a gente pensar, na questão da cultura, de como, foi passado de geração para geração e como que a gente ainda utiliza esse brinquedo e entre outras coisas, que foi criadas aí há muito tempo atrás. E aí, seguindo, além da peteca, que a gente viu que ela utiliza as penas aí na nossa peteca para poder enfeitar, a peteca, a gente tem outras coisas, outros objetos que a gente utiliza as penas. Por exemplo, os cocares, cintos, brincos, e existem outras peças, que a gente pode utilizar apenas de aves, Então, geralmente esses objetos são feitos pelo homem. E a gente chama, toda a arte que a gente utiliza penas, essas penas, a gente chama de arte plumária. O que é plumária? A palavra plumária vem de plumas, Então, a gente vai ter algumas diferenças entre essas penas. E a gente vai ver essas diferenças aqui embaixo. Olha só, tá até escrito aqui, ó, arte plumária. A gente vai ver aqui alguns objetos, ó, um cocar, um cinto, todos eles feitos com penas. Então, a gente chama de arte plumária. Então, no Brasil, olha que legal, existem, pelo menos 30 grupos indígenas que produzem adornos plumários. Adornos são esses objetos que a gente utiliza no nosso corpo para enfeitar ou em outros lugares também. E aí, a gente vai ter um monte de nome aqui de grupos indígenas: Chavante, Uaurá, Juruna, Caiapó, Tucano, Urubus-Capó, Azurine, Carajá, são todos nomes de grupos indígenas, tá? E a arte plumária, ela tem um caráter bem ritualístico. Então, a gente vai entender como que é o ritual, para realizar essas peças de penas.
Então, ó, a primeira coisa, a confecção das peças, né? Como que é o modo de fazer? Ela é feita exclusivamente pelos homens, que obedecem a um ritual de caça, coleta, separação. Então, são todos os processos que eles utilizam, né, para poder realizar essas peças. Então, ele vai para a caça, aí ele faz a coleta, aí tem a separação das penas, tem o tingimento, né, para pintar, o corte, como que eles cortam, a amarração, como que eles vão amarrar, até, né, chegar naquela peça pronta. E aí, qual que é o objetivo, né? Qual que é a finalidade? A arte plumária é uma forma de comunicação, de linguagem, então é como eles, né, podem conversar, como que eles se expressam. E os grupos indígenas ornamentam o corpo em contraposição a outros seres vivos, né? Então eles enfeitam o próprio corpo. Contrapondo-se aos diferentes grupos indígenas, cria-se um diferencial, tanto no aspecto interno da tribo, quanto no externo a esses grupos. Ou seja, não quer dizer que todos os grupos usam as penas com o mesmo objetivo. Cada grupo vai ter o seu ritual. Cada grupo indígena vai utilizar, vai fazer, né, confeccionar objetos diferentes de acordo com a história que eles querem reproduzir, de acordo com a realidade deles, né, de acordo com a festa ou com o cotidiano deles. Então, nenhum grupo vai utilizar de forma igual. Cada grupo vai ter as suas características e os seus diferenciais na hora de utilizar a arte plumária, tá? Então, ó, aí a gente vai ter o conceito de enfeite, né? A gente fala assim, é para enfeitar, mas não é só para enfeitar. Ela é um símbolo, né? Ela é utilizada em ritos e cerimônias, então não é só um enfeite, tem todo um significado. Então, ó, para representar as mensagens sobre idade, sexo, filiação. Então, por exemplo, né? Às vezes um determinado grupo utiliza os ornamentos para se caracterizar, para quando a gente olhar para eles, a gente saber que eles é aquela tribo, né? Então, é para eles se posicionarem. Também em questão de importância cerimonial para casamentos, festas, cargo político, ou seja, né? Será que o pajé, por exemplo, de uma tribo, ele usa a arte plumária, né? As plumas, os adornos no corpo dele, igual qualquer outro membro da tribo indígena? Eu acredito que não, né? Eu acho que ele tem um diferencial, já que ele é o pajé. Então, a gente vai pensar também nisso, a questão dos homens, das mulheres, né? Cada um vai utilizar ornamentos diferentes para se caracterizar. E aí, a gente vai ver aqui embaixo, na matéria-prima, quais são as diferenças. Então, a gente vai ver aqui, ó, são 3 diferenças que a gente vai ter aqui, 3 características diferentes sobre as penas. Então, primeiro, o nome penas, né? O que é pena? São maiores elementos da plumagem, ou seja, são aquelas, né, penas maiores, são aquelas penas grandes que a gente conhece mais. Então, ó, provenientes de caudas e das asas das asas das aves. Ou seja, a gente chama de pena, né? Então, aquela parte da cauda das aves e também das asas. Agora, o que é pluma? Qual que é a diferença? A pluma fica num lugar diferente das aves. Elas ficam nas costas das aves e no abdômen das aves. Por quê? Porque essas plumas, elas são menores, tá? Elas são mais largas e arredondadas, então vai ter uma diferença. Então, a penugem. O que é a penugem? A penugem já são as penas que ficam no pescoço. São as plumas do pescoço das aves e também ficam nas costas e no abdômen das aves, tá? Então, a gente vai ter essas três características, essas 3 diferenças em relação às penas. Então, a gente vai ter penas, plumas e penugem, tá? Então, tudo isso é uma diferença de uma para outra, tá? A gente vai usar em coisas diferentes, em objetos diferentes. E aí, a gente vai ver aqui embaixo
2 atividades para a gente fazer. A primeira atividade vai estar perguntando para você se você já viu, né? Se você já viu alguém ou se você mesmo já usou algum acessório que tenha penas. Vocês já usaram algum acessório? Alguma coisa, né, na casa de vocês ou no corpo de vocês, ou às vezes até uma camisa, né, uma blusa que tenha uma imagem, um desenho com penas, né? Onde vocês já utilizaram ou se vocês já viram alguém usando um brinco, um colar, né? Quero saber aí se vocês já viram. Então, vocês vão colocar se sim ou não e, né, o que vocês viram? Qual acessório que vocês viram as pessoas usando ou você mesmo usando. E na segunda atividade, a gente vai fazer um cocar, né? O cocar é uma arte, né, plumária que a gente utiliza na nossa cabeça, né? Que os índios também utilizam, né? Os índios utilizam e a gente pode também utilizar. E aí eu quero que vocês façam um desenho do cocar nessa imagem, né? Nessa imagem que tá aqui embaixo. Então, vocês podem pensar nas cores, né, no formato das penas, né? Para quem que seria esse cocar? Para você mesmo? Né? Então, você pode colocar as características, coisas que vocês gostam, né? Já que a gente falou que cada tribo tem, né, as suas diferenças, vocês podem construir o cocar de vocês de acordo com o que vocês querem simbolizar. Tá bom? Então, essa é a nossa atividade final do nosso PET, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem. E até semana que vem. Um beijo!